Jonas, boa tarde! Tudo bem com você? Estamos aqui mais uma tarde juntos para trazermos mais uma palavra da Bíblia, para juntos refletirmos e crescermos em sabedoria, conhecimento, obediência, adoração ao nosso Pai. Amém? Eu gostaria de orar nesse momento com você. Vamos lá? Deixa eu fixar o comentário. Paizinho querido, eis-me aqui, Senhor, diante da Tua presença. Pai, eu me encontro agora com todos que estão aqui, aqueles que entrarão, conforme a Tua vontade, o Teu querer, e que o Senhor venha, Pai, nos conduzir para a excelência da Tua palavra, através da Tua revelação, Espírito Santo. Eu me coloco aqui plenamente, humildemente, em plena dependência de Ti, e que no abrir da minha boca seja o Senhor Santo a falar através de mim. Em nome de Jesus. Amém, amém. Oi, mãezinha, tudo bem? Então vamos lá? Hoje o tema é obediência, posicionamento e a graça de Deus. Vamos falar aqui um pouquinho acerca do livro de Jonas, né? E eu vou explicar um pouquinho são 4 capítulos e eu reduzi, né? E eu vou explicar assim de forma muito resumida mesmo, mas você vai ter o entendimento daquilo que Deus quer trazer. Amém? Jonas, né, ele havia sido solicitado ali por Deus para que de alguma forma ele pudesse levar, né, ao povo de Nínive a palavra de Deus para que acontecesse o arrependimento e eles deixassem ali de fazer coisas más, porque o povo de Nínive, eles eram um povo cruel, eles agiam de forma com muita violência e eles faziam atrocidades e de alguma forma o povo, né, por um momento clamou ali e Deus ouviu a oração do povo dele, porque eles afligiam ali também, né, o povo de Deus. E Deus enviou Jonas, né? E aí Deus falou: Jonas, vai para lá, ministra, fala para eles que eu vou destruir toda Nínive em 40 dias, se não acontecer o arrependimento. E aí Jonas, ao invés de ir, né, para Nínive, ele foge para Tarsis. E aí ele não obedece a Deus e faz justamente o contrário, ele foge de Deus em desobediência àquilo que Deus havia pedido para ele. E então Deus observa, né, toda a falta de desobediência dele, a falta de obediência, na verdade, ele estava desobedecendo a Deus. E então ele foge para Tarsis, né? E ele vai ali no porto e de alguma forma pega o barco. E quando ele entra no barco, né, em determinado momento de alto mar, Deus envia uma tempestade, né? E aquela tempestade começa a assolar todo mundo e as pessoas que estavam ali no barco acham estranho, porque apesar da tempestade, Jonas estava dormindo no porão do barco. E aí acordam ele e falam: olha, todo mundo está clamando a seu Deus para que livre dessa tempestade, faça isso também. E aí então ele diz que de alguma forma ele levanta ali e ele fala o que está acontecendo, e quando eles tiram a sorte sai o nome de Jonas, e Jonas fala: então me lance ao mar. Só que eles ficaram temerosos com Deus, né, de tirar a vida ali de Jonas diante daquela tempestade. Mas por um lado ela aumenta e aí eles decidem de fato fazer isso. E quando eles fazem, imediatamente a tempestade para, né? E aí Deus envia um grande peixe, pega Jonas ali, Jonas passa ali 3 dias dentro do ventre
do grande peixe, e ali ele entende o que é a morte, ali ele entende de alguma forma um pouquinho do fim da vida, né? E aí ele clama por socorro a Deus, e Deus ouve a oração dele ali do ventre da baleia, e ali ele se posiciona e então vai para Tarsis, né? Tarsis era uma cidade, aqui na Bíblia diz grande, mas eles levavam 3 dias para atravessar a cidade inteira. E então Jonas vai. Jonas anuncia o evangelho ali para todo o povo de Nínive. O rei fica sabendo, todos eles têm arrependimento. Aí Jonas fica desolado pelo arrependimento do povo e vai ali constrói uma tenda meio que afastado para se proteger ali do sol. Deus manda uma folhagem crescer para dar um tipo de conforto a Jonas. No outro dia, um bichinho come a folhagem. E aí Jonas reclama, eu quero morrer, o Senhor sabia que você ia perdoar esse povo cruel, eles não merecem perdão. E aí Deus fala com Jonas, né? E Jonas reclama de Deus porque tirou aquela folhagem da proteção dele, da folha. E ele fala, você tá achando ruim que uma folhagem morreu, né? Eu criei, eu dei ordem para morrer a planta e você, de alguma forma, tá mais temeroso, tá mais descontente em relação à planta do que 120 mil pessoas que estavam nessa cidade. Então, a história de Jonas é de obediência, posicionamento, e aí a gente vê a graça de Deus, né? E o que essa história traz para um ensinamento para mim e para você na tarde de hoje, né? Então, primeiro Deus havia pedido Jonas para ir para Nínive e ele fugiu para Tarsis. Então, aqui, Jonas, ele tinha dentro do olhar dele humano a convicção de que o povo de Nínive, por ser tão cruel, não deveriam receber o perdão de Deus. Então, o julgamento que Jonas fez diante da sua concepção impediu ele de obedecer a Deus. E aí, trazendo isso para a minha vida e para a sua vida, o que tem nos impedido diante do nosso olhar, diante daquilo que achamos ser o certo e o correto, mas não está condizendo com aquilo que Deus requer de nós, né? Então, a primeira lição que Jonas nos traz é isso: o meu julgamento e o seu julgamento, a nossa forma de ver e olhar as circunstâncias, está de fato alinhada àquilo que Deus tem, ou estamos agindo dentro do nosso próprio julgamento, do nosso próprio achismo, dentro daquilo que é a nossa opinião e não levando em consideração o que Deus está dizendo, né? Então é algo para eu e você refletirmos nesta tarde. Mais uma lição aqui é que quando Jonas estava no barco, caiu a ficha dele ali, né? De que, puxa vida, Deus está mandando a tempestade, todas as pessoas aqui poderiam terem, né? Todos eles poderiam terem morrido por conta da desobediência de Jonas. Então, o que a nossa desobediência tem causado em relação às pessoas que nos circulam, né? Porque a Bíblia diz que Deus, ele visita com bênçãos até 1000 gerações, mas quando desobedecemos, quando optamos pela iniquidade, ela é visitada nos filhos até a 4ª geração. Então, o que eu e você estamos de fato negligenciando e desobedecendo a Deus para que as pessoas ao nosso redor sofram as consequências. Aqui caiu a ficha de Jonas e ele reconheceu, olha, o Deus que está causando essa tempestade é o meu Deus, porque ele tem poder nos céus, ele é o dono do céu, ele é o dono do mar e ele está causando essa tempestade, né? Então caiu a ficha de Jonas que a desobediência dele não aflige somente a vida dele, mas aflige de todos aqueles que estão ao redor dele. Então, a sua desobediência pode afetar seus filhos, o seu casamento, pode afetar as suas amizades, pode afetar todas as pessoas que estão ao redor de você. Então, reflita e peça discernimento para Deus diante do que a sua desobediência muitas das vezes está refletindo aí as pessoas que estão ao seu redor.
que caia a sua ficha assim como caiu a de Jonas, que caia a minha ficha assim como caiu a de Jonas, e que Deus tenha misericórdia de nós. Terceiro item, quando o peixe engoliu ali Jonas, né? De alguma forma, ele pediu socorro ao Senhor, né? Ali ele olhou que a condição dele era péssima, né? E ele estava numa situação tão lastimável, e ele ali, né, de alguma forma pediu socorro a Deus, e Deus o ouviu. Por quê? Porque ele fez de todo o coração. Ele falou: Deus, me socorre, eu tô entendendo que tudo isso que eu tô passando, tudo isso que está me afligindo agora nesse momento, é a minha falta de posicionamento e obediência, mas eu conto com a tua graça. Vem de encontro à minha vida e me socorre. E Deus ouve a oração de Jonas. Então Deus ouvirá a nossa oração quando reconhecermos, quando pedirmos socorro, quando nos arrependermos. E então contaremos com a graça de Deus, que foi o que aconteceu com Jonas. Deus veio, ouviu Jonas e fez com que o peixe vomitasse ele ali de novo na praia, para ele poder fazer exatamente aquilo que precisava ser feito. Né? Então, o que eu e você estamos passando, seja dentro do relacionamento, com amigos, no casamento, na família, com os filhos, na saúde, nas finanças, o que estamos passando, que Deus quer nos ensinar algo para que façamos essa oração de pedido de socorro e arrependimento. Né? Então isso é outra lição que Jonas aqui nos ensina, porque ele reconheceu que ele estava em desobediência, ele pediu socorro de Deus e ele contou com a graça de Deus, e assim é comigo e com você. Que mais que Jonas nos ensina aqui? Que quando ele decide ir para Nínive, e ele começa a gritar ali, falando para o povo: olha, Deus manda dizer que em 40 dias essa cidade vai ser destruída. E aí ele começa a falar aquilo, né? Ele se posiciona e leva ali o evangelho, confronta a maldade daquelas pessoas. Confronta aquilo que eles faziam, que era contra a vontade de Deus, que eles eram um povo cruéis, né? Era uma nação terrível diante dos olhos de Deus. Mas Deus olhou com bondade, dizendo que daria uma nova chance se Jonas, de alguma forma, ministrasse ali para que houvesse arrependimento. Então, o evangelho anunciado confrontou o estilo de vida que aquele povo estava tendo ali em Nínive. Então, a palavra de Deus, ela sempre vai nos confrontar. Ela sempre vai trazer aí uma situação para as nossas vidas de reflexão, para que eu e você possamos mudar e nos arrependermos diante de Deus. Amém? Que mais que Jonas, a quinta lição que Jonas nos ensina diante desses 4 capítulos, que o rei, ele escreve uma carta, né, e dá ordem para que nenhuma pessoa e nenhum animal comesse, porque eles precisavam jejuar e se vestindo ali com sacos, né, vestes de sacos, para que eles pudessem mostrar de verdade o arrependimento. O rei ainda, ele sentou-se sobre cinzas, né, e ali houve o arrependimento daquela cidade, e eles mudaram a forma deles e aceitaram ali a correção de Deus, aceitaram a direção de Deus, aceitaram que Deus mudasse, né, o que era para ser destruição em graça, em bênção na vida deles. Isso é comigo e com você. Muitas das vezes a gente, na desobediência, acaba plantando coisas que colheremos. Então, que eu e você possamos também, assim como eles, agiram de forma humilde, agiram de forma reconhecendo e fazendo jejum, e se colocando numa posição de humildade ali diante de Deus. E dentro disso, eles se vestiram, nem animais comeu, nem o rei comeu, nem ninguém comeu durante esse período de arrependimento. Então é importante que eu e você aprendamos com essa lição e também tenhamos esse momento de arrependimento, de humildade, de se humilhar diante da presença de Deus, e então, de alguma forma, reconhecer para que a graça de Deus, ela de fato superabunde nas nossas vidas. Amém? Outra lição
que é a sexta que Jonas nos ensina aqui, é que Deus ele viu o arrependimento desse povo e mudou de ideia, mudou o decreto. Jonas tinha ido com o decreto de que Nínive seria destruída em 40 dias, mas Deus, vendo o arrependimento verdadeiro daquele povo, ele fez o que? Ele deu uma nova chance. E assim é comigo e com você, porque Deus não está preocupado com o nosso pecado, ele está preocupado com o que a gente vai fazer depois disso. Então ele quer que reconheçamos, nos arrependemos e mudamos de vida, sacudimos a poeira e seguimos adiante. É isso que Deus quer que a gente faça, para que o pecado não nos domine, porque ele nos capacita com os frutos do Espírito, que é o domínio próprio. Então o pecado ele não pode mais dominar a sua vida. Quem tem que dominar é o domínio próprio gerado aí pela sua intimidade com o Espírito Santo. E aqui Deus deu uma nova chance para Nínive, e então eles se arrependeram e mudaram a forma deles viverem. Glória a Deus por isso. E a sétima lição é que Jonas ele ficou irado ali por Deus ter perdoado o povo, né, pedindo a morte. Depois ele ficou irado com Deus, porque Deus de alguma forma fez com que o bichinho comesse ali, a folhagem que Deus havia plantado da noite para o dia, para que o lugar que Jonas estivesse confortável. Veio até um vento ali, né? E de alguma forma aquele vento trouxe um calor insuportável, e ali ele ficou mais irado ainda, porque não tinha mais sombra. E assim, Jonas agiu aqui de forma egoísta, né? E aí Deus questiona ele: olha, você está preocupado com a planta que eu fiz crescer da noite para o dia, eu fiz morrer, e agora você não está preocupado com 120 almas, 120 almas, seja ela crianças, rei, homem, mulheres, né, que precisam da minha graça, que precisam do meu socorro, que precisam me conhecer, que precisam de uma segunda chance, né? E aí aqui Deus mostra o quanto ele é bondoso, o quanto ele é misericordioso com aqueles que se arrependem, independente do mal que elas causaram, né? Quantas vezes a gente vê relatos aí de famílias que vão, né, mataram meu filho, a mãe ou o pai vai na cadeia, libera perdão para aquela pessoa. Por quê? Porque encontrou a graça e o amor de Deus. Reconhece que não cometeu o mesmo erro e atrocidade que fizeram com alguém que elas amavam, mas reconheceram que todos pecaram e todos fomos destituídos da glória de Deus e carecemos da graça, da bondade e da misericórdia. Então, muitas das vezes a gente fica revoltado com pessoas terríveis que fazem mal, mas Deus as ama, porque Deus morreu por todo mundo. Né? Elas têm que pagar pelo erro delas? Claro que tem que pagar, né? Se matou, tem que ir preso. Se o que mal a pessoa fez, ela tem que colher as consequências dos atos dela dentro da justiça humana, da lei humana. Porém, isso não isenta que elas não possam serem perdoadas pelo pecado delas. Então que eu e você também possamos olhar com misericórdia para essas vidas, assim como Deus olha para as nossas falhas, para os nossos pecados, para tudo aquilo que fazemos e erramos diante dele, porque não somos perfeitos. Estamos buscando caminhar em santidade dia após dia, renunciando o pecado a cada segundo, a cada minuto, a cada hora. E quando de alguma forma cometemos nos arrependermos, nos humilharmos, pedirmos perdão, sacudir a poeira e seguir adiante, porque Deus é bondoso, Deus é misericordioso, ele é um Deus de amor. Então essas 7 lições Jonas nos ensina nesses 4 capítulos sobre a vida dele, da questão da obediência, o quão ela é importante, que a obediência nos leva para um destino glorioso, que o posicionamento é necessário, não adianta obedecer sem se posicionar, né? É necessário a obediência, o posicionamento, e então viveremos a graça de Deus. Amém? Então que Deus te abençoe, vamos orar? Lembrando que amanhã estarei às 20 horas aqui, trazendo mais uma história e uma reflexão daquilo que Deus tem para as nossas vidas, assim se Ele permitir. Amém? Vamos orar então? Paizinho querido, muito obrigada, Pai. Muito obrigada, Senhor Jesus, pela Tua graça. Obrigada, Pai, porque através da vida de Jonas, o Senhor nos ensina a sermos humildes, a reconhecermos o caminho errado que estamos caminhando e mudarmos
para vivermos a tua graça, termos aí o posicionamento da obediência, um posicionamento dentro da obediência, para usufruirmos, Pai, da tua graça e do teu amor, da tua misericórdia. Pai, assim clamamos que o Senhor venha de encontro às nossas vidas, que o Senhor venha fazer de acordo com a tua vontade e o teu querer. Meu amigo Espírito Santo, nos colocamos aqui diante de ti para recebermos o teu perdão, a tua orientação, e nos posicionamos diante de ti para nos darmos a ti o nosso sim, e assim, Pai, seguirmos caminhando, recebendo a tua graça, a tua bondade e a tua misericórdia. Pai, aproveito também e oro aqui pela minha tia Miriam, que está na live, pela minha mãe. Ambas, Senhor, estão com sintomas aí de doenças. A minha mãe está muito gripada, a minha tia está tendo ali inchaços, mas tu sabe de todas as coisas. Eu clamo pela vida delas agora, que o Senhor toque, Pai, do alto da cabeça, a planta dos pés, que o Senhor venha com a cura, Pai, que o Senhor venha com a restauração, que o Senhor venha com o teu toque, Espírito Santo, assim como o Senhor tocou, Pai, o povo de Nínive. Ouve ali, Senhor, a tua graça sobre a vida deles, que haja essa graça sobre a vida da minha mãe, sobre a vida da minha tia, que o Senhor venha com saúde, Pai. É saúde que eu declaro sobre a vida delas, sobre a vida de quem assiste essa live, sobre a vida, Pai, de quem precisa do teu toque nesta tarde, no dia de hoje, em nome de Jesus. Tu és um Deus de cura, tu és um Deus que não há nada impossível para ti, e assim, Pai, eu clamo de todo o meu coração, declarando na autoridade que é em teu nome, Jesus, porque o teu nome tem poder nos céus e na terra, e em nome de Jesus eu declaro a cura na vida delas, eu declaro a cura na vida de quem precisa do teu toque, Pai, em nome de Jesus. Assim eu te louvo, assim eu te bendigo e assim eu te glorifico, Pai, pela tua fidelidade, pela tua graça e pelo teu amor, em nome de Jesus. Amém? Então Deus te abençoe. E lembre-se, curta, compartilha, deixa seu like, se você sentir no coração de ofertar na minha vida, que o Senhor retribua a você, em nome de Jesus. Amém? Fiquem com Deus.